Olá, hoje 24 de setembro, né? São precisamente 12h55, eu estou entrando um pouco mais cedo para aguardar o nosso convidado de logo mais às 13 horas. Nosso convidado da live de hoje, no nosso coach executivo com Fernando Antônio de Barros Caldas, é o Robson Galindo, executivo de classe internacional da área de recursos humanos, que estará conosco hoje, né? Conversando, batendo um papo aqui no nosso coach executivo sobre a liderança protagonista. Esse ponto temos trabalhado fortemente, a questão da liderança protagonista, porque os empresários querem e precisam de executivos que sejam líderes protagonistas, né? Essa é a grande verdade. As empresas brasileiras precisam de lideranças protagonistas em todos os seus colaboradores, viu? Não é só no alto comando, não. É em todos os níveis, em todos os colaboradores. O coach executivo continua com a série Como Implantar a Sua Controladoria, né, na sua organização. Iniciamos o trabalho da área de planejamento e orçamento. Essa área de planejamento e orçamento é extremamente estratégica e estaremos dando continuidade a ela amanhã, logo mais às 17 horas de amanhã, tá certo? Dia 25. Hoje não, hoje é uma live, agora, tá certo? Estamos aguardando o nosso convidado, o Robson Galindo, e nós vamos estar conversando justamente sobre a liderança protagonista. Então não esqueçam, coach executivo, como implantar a sua controladoria na sua empresa, amanhã às 17 horas, aqui em nosso canal, coach executivo com Fernando Antônio de Barros Caldas, este que vos fala, tá? E como é que está a régua do tempo? Hoje é o último dia de apontar o que você faz, o que deixa de fazer, as atividades que você realiza ao longo do dia. Foi uma semana de apontamentos, tá certo? Eu peço para que vocês encaminhem a sua régua do tempo, encaminhem para o meu e-mail, tá certo? fcaldas@100%, uma expressão alfanumérica, tá certo? 100%.srv.br. Vou repetir, fcaldas@100%, é o numeral 100 com a palavra porcento por extenso, .srv.br. Então, você que já fez a sua régua do tempo, já preencheu as atividades do dia de hoje você vai concluí-las no encerramento do dia, e amanhã você vai encaminhar, tá certo, a sua régua do tempo numa planilha Excel com todo o apontamento do tempo que você gastou com você, com os seus superiores, com os seus iguais e administrando seus colaboradores. Mande para mim, que eu vou fazer uma estatística, tá certo, para poder apresentar aqui na nossa próxima live, tá certo? Então, a liderança protagonista estará sendo debatida logo mais com o nosso convidado, Robson Galindo, aqui no nosso canal, no canal do Fernando Antônio de Barros Caldas, tá certo? E não esqueça, mande a régua do tempo, a sua régua do tempo, como você preencheu, as atividades que você desenvolveu ao longo da semana, né? Para que a gente possa então fazer a estatística do tempo que você tem consumido, né? Tempo que você tem gasto no dia a dia das suas atividades. Estamos aguardando a entrada do nosso executivo, nosso convidado, Robson Galindo, que vai estar conversando conosco sobre a liderança protagonista e a importância da liderança protagonista nas empresas, nas organizações. Os empresários precisam de lideranças protagonistas. E você, executivo que está nos assistindo, seja um líder protagonista. Procure buscar o seu desenvolvimento, tá certo? Para que você também seja um líder protagonista. Não passou o tempo de ser aquele profissional que entra numa empresa achando que o currículo é o suficiente para estar exercendo cargos. Não, isso passou, isso já era. Sopa de letra, pós, mestrado, MBA, nada disso sem atitude resolve. Então, o que é que nós precisamos? O que é que as empresas necessitam? As empresas necessitam de profissionais de ação, profissionais de atitude, profissionais positivos, que realizem as coisas,
que gerem resultado, que agreguem valor. É isso que as empresas necessitam. Não é profissional que só tem currículo, só tem sopa de letras e aí? E o resto? E o fazer, né? E o fazer, e o realizar? Não faz, né? Não realiza. Então, a gente precisa estar consciente disso. Você que ainda não atentou para esse aspecto, busque o seu desenvolvimento, busque fazer um trabalho de desenvolvimento, busque ajuda profissional, né? Para você buscar desenvolver o seu lado e ser também um líder protagonista. Ontem realizamos o nosso coach executivo, foi presencial, foi fora de Recife, na cidade de Santa Cruz do Caparibe, junto aos nossos clientes. Então agora estamos aqui na nossa live e atendendo também presencialmente, né? Aqueles que quiserem ter um atendimento presencial, manter contato conosco através de Fala Conosco, @100%.srv.br, tá certo? Para os atendimentos do coach executivo presencial. E estamos aí com a série Como Plantar Sua Controladoria. Essa série acontece diariamente, né? A não ser quando tem motivos de viagem, então aí somos impossibilitados, tá certo? De realizá-las, mas amanhã às 17 horas teremos a nossa... Nosso convidado tá chegando. As vias de acesso pela internet são engraçadas, elas também sofrem congestionamento. Esse horário de 13 horas é um horário muito interessante, porque tem muito monstro sagrado aí participando, né, de outras lives. Então a gente está aí num horário, se a gente faz às 17 horas, tem monstro sagrado, se faz às 8 horas, tem monstro sagrado também aí. Tem mais paciência, estamos aqui, estamos trabalhando e agradecemos a sua audiência, a sua participação. Não deixe de comentar, não deixe de fazer a sua curtida, né? Não deixe de curtir, não deixe de encaminhar esse nosso trabalho para a sua rede de relacionamento, é muito importante, né? Pessoas que você entende que precisam conhecer, ter conhecimento de todo esse trabalho, encaminhe para eles, encaminhe para seus amigos, né? E a gente vai desenvolvendo essa linha de ação. Então eu estava comentando justamente sobre a série do coach executivo, da implantação da controladoria, que ela vai estar amanhã às 17 horas, estaremos aqui falando justamente da área de planejamento e orçamento, né? Tivemos a oportunidade de já falar sobre o perfil do cargo, do coordenador de planejamento e orçamento, da remuneração desse profissional, tudo isso já foi tratado na live anterior. Você que está chegando agora, não deixe de assistir às lives anteriores, tá certo? Do coach executivo, com Fernando Caldas, assista, para que você também tome conhecimento de todo o trabalho que está sendo executado, tá certo? Estamos aguardando aqui a chegada do Robson Galindo, executivo da área de recursos humanos, de classe internacional. Estamos aqui aguardando, o Robson está chegando. E você que ainda não preencheu a sua régua do tempo, preencha a régua do tempo, tá certo? Hoje é o último dia da nossa programação, foi uma semana de trabalho, né? Uma semana de trabalho, preenchendo a sua régua do tempo no Excel e marcando lá, textualmente, né? O que é que fez, deixou de fazer, as atividades que você fez e quanto tempo você se dedicou àquela atividade. Isso é extremamente importante. Apure o tempo que gastou com as atividades, quanto tempo você gastou com você, quanto tempo você gastou com os seus superiores, com os seus iguais e administrando os seus colaboradores. Então distribua o tempo do dia, depois tira o somatório dos 7 dias da semana, incluindo sábado e domingo, tá certo? Tem um total geral, tá ok? E esse total geral, o resumo desse total geral distribuído, mande para o meu e-mail fcaldas@100%.srv.br, que com ele a gente vai então trabalhar com a estatística, né, de todos que encaminharem a sua régua do tempo. Então a gente vai estar trabalhando essa estatística e comentando com vocês, né? Comentando com vocês o resultado da estatística, tá certo? Estamos aguardando a entrada de Robson Galindo, que vai estar participando do nosso coach executivo hoje, tratando justamente da liderança protagonista, né? Faltam líderes protagonistas nas empresas brasileiras,
Esse é o grande questionamento que estamos fazendo para que as pessoas possam participar, né? Não deixe de fazer seu comentário sobre a liderança protagonista. É você um líder protagonista? Você é um líder protagonista? Não deixe de responder, não deixe de participar, de comentar e também de buscar divulgar para seus amigos esse trabalho. As empresas brasileiras precisam de lideranças protagonistas, os empresários precisam de líderes protagonistas, não só os altos executivos, né, o alto comando, né, da corporação, mas também a operação que envolve os seus colaboradores, né? Os seus colaboradores, eles são extremamente importantes, que eles também exerçam um papel de protagonista. No nosso coach executivo, a gente tem dado, desde o início do trabalho, a gente vem falando da importância do desenvolvimento humano, do desenvolvimento das competências essenciais e do desenvolvimento da sua rede de relacionamento humano de longo prazo. Então, veja as lives iniciais, participe delas e procure tomar conhecimento e ter uma visão clara do que você tem que fazer para você ser um líder protagonista, ok? Muito bem, Robson Galindo está a caminho, estamos aguardando. Essas vias de internet, elas estão... Galindo entrou. Olha aí, nosso convidado acabou de entrar, estamos aguardando aí o aceite do convite para ele se integrar aqui no nosso canal, né? No canal do Instagram, né? Estou aguardando aí o Robson, estou aguardando o seu sinal para aceitar a sua entrada na nossa live ao vivo. Deve estar aparecendo dentro de alguns segundos, né? Deve estar aparecendo dentro de alguns segundos. Vamos aguardar um pouquinho. Olha aí, olha aí. E aí você que chegou agora, não deixe de ver as lives anteriores, tá certo? Tivemos aqui várias lives tratando sobre a liderança protagonista. A primeira foi com Eliab Serafim, presidente da Abraxinfor. Tivemos a live com o CEO Leonardo Estevam, tá certo? Um grande executivo de classe internacional. Tivemos a live com o Wellington Maciel, executivo de recursos humanos, também de classe internacional. Tivemos a live com Ana Olímpia, também uma executiva de classe internacional. Olha aí, estamos aqui marcando já a entrada do nosso convidado, live com a Carla Campos, também uma executiva de recursos humanos de classe internacional e aqui, né, no nosso canal. E hoje estamos tendo aí a satisfação de receber o Robson Galindo, também um executivo de recursos humanos de classe internacional. Robson, seja bem-vindo, Robson. Ótima tarde, Caldas, gratidão pelo convite, gratidão a todos que estão no nosso encontro, e já vou começando pedindo desculpas aí, perdão a todos pela entrada, tive uma dificuldade, mas a partir de agora está resolvido. Fica tranquilo, Robson, porque até na internet tem congestionamento de tráfego de dados, de imagem, de som, e isso é natural, não tem estresse. Eu estava comentando com os nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo, que não deixem de curtir, de fazer seus comentários, né, de encaminhar essa live para outras pessoas da sua rede de relacionamento, seus amigos, que é muito importante para eles entenderem, né, o trabalho que está sendo desenvolvido aqui com as lideranças protagonistas, tá certo, Robson? E para começarmos a tratar desse assunto, que é tão importante, as empresas brasileiras, elas precisam de lideranças protagonistas, não só no alto escalão, mas em todos os níveis, os colaboradores que estejam aqui presentes. E antes de fazer a pergunta-chave do nosso encontro, Robson, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, para os nossos ouvintes. Quem é Robson Galindo? O tempo é seu, tem 3 minutos, Robson. A palavra é sua, pode falar.
Como o Caldas comentou, né, eu sou o Robson Galindo, digamos, como eu sou conhecido. Sou formado como engenheiro mecânico, tenho uma pós na área também de técnica de manutenção, em gestão estratégica de pessoas. E da minha carreira até o momento, cerca de 28 anos de experiência, eu atuei como executivo de recurso humano, como executivo na área de gestão de processos e sistemas, na área de manutenção. Então, uma diversidade interessante. E nos últimos anos, 4 anos, eu tenho atuado como coach, atuado como consultor e empresário. Então, essas são as minhas atuações mais recentes, tá? E a minha formação de coach, eu sou Master Coach pela Feracis. Então, é um pouco aí do dinamismo do Robson na história de vida profissional e atual. E, como ser humano, sou casado com Alda, a minha esposa, a minha primeira namorada, né, uma coisa, às vezes, difícil, né, de se existir hoje, tá? Minha primeira namorada é minha esposa e temos um filho, Diago, de 13 anos. É um pouco também da minha vida pessoal. Que maravilha, Robson. Muito bom saber disso, né? O primeiro amor presente e com longevidade. Isso é muito rico, serve de exemplo para todos nós, né? Robson, você que mostrou toda a sua trajetória e a riqueza dessa trajetória. Muitas vezes as pessoas olham assim e dizem, não, mas o profissional da área de recursos humanos, ele tem que vir de humanas. Ele não pode vir da área da ciência exata. Veja que coisa, né? Isso merece uma live, viu, Robson? Só para tratar desse tema. Eu vou só abrir essa janelinha para a gente deixar ficar com uma cenourinha para marcarmos uma outra live para explorar esse tema, né? Que é um tabu esse negócio de recursos humanos só se for de humanos. Não é assim não. Mas eu quero começar o nosso bate-papo tratando de um assunto que é o assunto que estamos sempre discutindo aqui com nossos convidados, que é sobre a liderança protagonista. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer, e eu vou fazer agora para você. Robson, faltam líderes protagonistas nas empresas brasileiras, Robson? Caldas, essa pergunta é ímpar, faz parte, né, das lives que você está conduzindo, mas ela é ímpar. E eu vou trazer de formas diferentes da abordagem. Tá? Que faltam, existe, né, está aí nos resultados das organizações, na dificuldade de encontrar o talento que se chama, tá? Mas existe. Então, se tem falta, mas existe. Tá? E o que é a falta? A falta, às vezes, é da localidade da empresa. Você pode ter a falta pela localização da empresa. Onde é que a empresa está localizada? Ela pode estar distante, onde, por exemplo, o desenvolvimento das pessoas, o nível educacional, a cultura dificulte ter os protagonistas, né, os talentos. Mas também você pode estar num local que é o contrário desse afastamento, mas um local onde a competitividade por profissionais, por talentos, seja muito alta. Então, veja, são dois pontos extremos. Então, você pode ter também a dificuldade de encontrar profissionais, os talentos, os protagonistas, porque você está numa área de alta competitividade. Então, os grandes centros industriais têm uma dificuldade grande. Tá? Então, existe a dificuldade, mas não é só pela pessoa. E se for em relação à pessoa, como é que o ser humano hoje ele está encarando a vida? Ele está encarando a vida no seu dia a dia. Como foi que ele aprendeu a ele ser um protagonista, ele conduzir a vida dele, ele ser o mestre da vida dele, ele ser o timoneiro da vida dele? Ou ele está deixando que a vida dele seja conduzida pelos outros? Esse é um grande tema do protagonismo. Como é que ele está considerando a vida dele? Tá? Então, nós poderíamos também conduzir um pouco desse diálogo. Como é que cada ser humano, cada profissional, cada talento, que às vezes o talento, ele também é inibido de entregar. Então, também tem essa característica. Né? O talento, às vezes, ele é inibido de entregar.
Perfeito. Ô, Rob, explorando um pouco essa sua resposta, se a falta pode existir pela localidade da empresa, se a empresa está num centro que não possui, né, se não possui talentos, não possui líderes protagonistas, profissionais que tenham atitudes, né? Mas, por outro lado, a empresa que está nos grandes centros, ela também sente essa dificuldade, porque não existem protagonistas à disposição, né? Na mesma proporção que o mercado necessita contratar, necessita captar. Dos dois pontos de vista, você tem a falta, né? A ausência, não acha não, Robson? Sim, existe a falta, tá? Nesses dois campos. E aí, na falta, por exemplo, a gente fala que o profissional é protagonista, concorda? Nós estamos olhando aqui o profissional. Porém, se nós levarmos para a empresa ser protagonista ou não? Certo. Então, se nós olharmos uma empresa que está com dificuldade de encontrar os protagonistas a desenvolver, o que é que ela está fazendo para encontrar e desenvolver? Então, nós também podemos olhar também pelo lado organizacional. Então, as empresas também precisam desenvolver, identificar esses talentos, os profissionais que querem ser protagonistas, querem crescer, querem entregar resultado diferenciado. Então, a empresa precisa também identificar esses profissionais e criar um ambiente onde eles possam realmente se apresentar. Crescer, então, se nós formos olhar isso, né? Proporcione isso, né? E proporciona. Então, também nós temos que olhar o lado da empresa. A empresa está com esse posicionamento. Quantas empresas têm esse posicionamento de ser protagonista em tudo que faz? Não só no produto, no mercado, mas também no desenvolvimento de suas equipes, dos seus profissionais. Identificar aquele talento, dar oportunidade, criar um ambiente que favoreça o protagonismo aparecer. Porque nós temos inúmeros casos de não existir protagonismo e quando surge a oportunidade daquele protagonismo, a pessoa se desabrocha. Você deve conhecer milhares de exemplos, porque o ser humano, ele não nasceu protagonista, ele nasceu para ser. Ele não nasceu protagonista. Ele nasceu para ser protagonista em tudo da vida. Mas para ele chegar a ser, precisa ter caminhos, né? Como é que ele foi educado, como ele foi criado, quando ele chega nas organizações, em qualquer tipo de instituição, o que é que foi promovido para ele realmente ser esse protagonista. Perfeito, perfeito. Existem ainda empresas que resistem a ter profissionais de atitude, Robson? Existe isso? Você quer que eu responda por ABC ou vá direto? Vá direto, vá direto. Vá. A maioria, porque quando você vai olhando as grandes empresas multinacionais, as nacionais grandes empresas, elas já criaram o protagonismo da empresa. Então, quando você vai olhar empresas, até no nosso Pernambuco, né, nós podemos citar várias empresas que são nacionais e elas já são protagonistas, essas empresas. Mas a maioria não. E como é que você identifica a maioria não? No contato com os executivos, no sistema de gestão que ela possui, no encarreiramento que ela está na empresa, no nível de profissionalismo. Às vezes você chega na empresa e quando você identifica baixo profissionalismo, muito relacional e baixo protagonismo. As seleções, como é que as seleções são feitas? A nível profissional ou a nível indica? Então, nós encontramos diversas formas, mas a maioria, né, tirando as grandes empresas, né, que tem um modelo de gestões, modelo de desenvolvimento de equipe, de crescimento de carreira muito sólido, muito forte, e que identificaram isso como uma fortaleza dela, essas aí estão nadando aí abraçadas. Se você agora colocou um ponto muito importante, quando você vai analisar as demonstrações financeiras das grandes empresas, né, das grandes organizações, tem por trás daqueles números, né, uma estrutura de recursos humanos, uma estrutura de talentos, né, extremamente preparados, capacitados para o exercício de suas funções e todos, na sua grande maioria, são protagonistas, né? E quando chegam em um momento em que esse protagonismo ele passa a não mais aparecer, esses profissionais eles seguem outro caminho, eles não continuam nessas organizações. É uma pena que as empresas de médio porte,
e as empresas de pequeno porte. Aqui tem empresário de médio e grande porte que está nos assistindo, Robson, e eles estão levando essa discussão para dentro do ambiente das empresas deles. Eu fico muito feliz com isso. Robson, você teve a oportunidade de vivenciar em grandes corporações, né, internacionais e nacionais, e que tiveram momentos que a equipe não era uma equipe de protagonistas, né? O que é que foi feito durante esses anos da sua trajetória? O que você vivenciou na transformação de uma equipe de profissionais e colaboradores, não líderes, para uma equipe de líderes, atuantes e desenvolvidos? O que é que foi feito? A base de tudo isso é ter uma medição na área de pessoas, né? Não vamos falar aqui de setores, mas na área que atua com pessoas em desenvolvimento emocional, tornar essa área também estratégica. Perfeito. Então, o passo mais importante, independente do tamanho da empresa, é tornar essa área estratégica. O que é ela ser estratégica? Ela está alinhada aos objetivos da organização. Então, se a empresa é pequena, média ou grande, né, não importa o tamanho, mas tornar que os processos que desenvolve, que trabalha na área de pessoas, sejam altamente profissionais, como da mesma forma fazem com o produto, com atendimento ao cliente. Então, essa é a principal estratégia, fazer com que a área que trate do ser humano, que aí cada organização tem o seu nome, capital humano, desenvolvimento humano, recurso humano, cada organização tem, mas a área que atua com foco em acolher as pessoas, desenvolver, acompanhar, dar oportunidade, remunerar, recompensar, avaliar os benefícios, cuidar da pessoa, esse é o mais importante. E lembrando, Caldas e amigos que estão participando, que o ser humano, numa organização, ele tem 3 etapas de convivência com a empresa. A primeira é, como é que ele está chegando à empresa? Esse profissional, como é que ele está chegando? Ele foi trabalhar, mas como é que ele está chegando? A outra é, como é que ele está durante o trabalho dele? E a outra é, como é que ele saiu? Então, veja a responsabilidade da área que trata de pessoas de atuar. E aí vem, né, capacitar as equipes, dar oportunidade, desenvolver, ter programa de desenvolvimento, seleção altamente profissional, recompensações, remunerações. Então, aí vai aquele modelo de contribuir para que a pessoa se sinta realmente atendido nas diversas dimensões humanas. Ô Robson, para haver esse monitoramento, né, dos talentos, como é que os talentos estão se comportando dentro do dia a dia da empresa? Qual a melhor ferramenta de gestão para que o empresário que está nos assistindo possa conversar com a sua equipe de recursos humanos? Que ferramenta vocês têm utilizado para monitorar o desenvolvimento humano dos profissionais da empresa? Vamos olhar assim, fazer uma retrospectiva rápida da história, né? Os últimos que eram, né, que ainda aplicam hoje, é a relação, né? Gerar uma empatia entre líder e liderado, entre empresário e equipes. Então, quando gera essa empatia, né, automaticamente já gera um bons resultados de relacionamento. Só que isso é uma coisa muito antiga, porque o trabalho tem que ser muito mais profissional e humanizado. Então, o que é que se hoje utiliza muito das ferramentas? Então, acompanhamento através de feedbacks. Feedbacks não somente aquele momento de parar e dar o feedback, mas o feedback logo depois que aconteça um resultado. Porém, essa de feedback, normalmente, ela é sempre na crítica, sempre na falha. Então, as empresas fazem... Lado negativo. Exatamente. Mas quando se fala no feedback positivo, né, da construção, tá? Então, os modelos de feedback são dezenas, nós temos que ter talvez várias lives para falar do modelo de feedback, mas o feedback é uma das ferramentas. Porém, não somente quando ocorre um comportamento não esperado ou um resultado não esperado, mas sim também quando ocorre, e principalmente quando ocorre resultados positivos, comportamentos esperados. Outras ferramentas que são utilizadas, aí são as corporações que já implantaram, a avaliação de desempenho, que a avaliação de desempenho você tem vários modelos que avalia somente o resultado, que avalia também os comportamentos, as competências dos profissionais, né, alinhados à organização.
Tá? Então, Perfeito. tem vários modelos. E tem a ferramenta, talvez, que é mais utilizada pelas grandes organizações, que é o conceito do Nine Box ou do Six Box, que é você enquadrar os profissionais naquela conjunção de como é que está o desempenho dele e como é que está o comportamento, como é que está a entrega dele. Então, quando você cruza, você vai colocando o profissional. As organizações têm que ter o cuidado dessa ferramenta para não simbolizar que aquele profissional é um profissional que está no campo vermelho, ou no amarelo ou verde, que é o conceito do farol do Nine Box, por exemplo, e achar que aquilo ali ele é eterno. Se um profissional, por exemplo, entregou nos últimos anos resultados, por que não está entregando agora? Essa é a pergunta que a organização tem que fazer. E não simplesmente colocar e dizer, ó, não, esse profissional tem que entrar naquela curva, né, que é muito aplicada nas organizações, 10, 70, 20, né? Essa curva que grandes organizações mundiais, né, e nacionais aplicam. Então, tá aí a mensagem que é importante para você, empresário, você, gestor de recursos humanos, ter em mente para que os profissionais que são avaliados nesse processo de monitoramento não sejam estigmatizados e muito pelo contrário, né? Ali tem uma oportunidade de desenvolvimento que precisa ser trabalhada, não é isso, Robson? Perfeitamente, Caldas. Sempre, sempre, um profissional que ele entrou por um processo, digamos, bem elaborado, bem estruturado, então a empresa identificou o perfil para o que ele poderia entregar. Então, se ele não está entregando, o que aconteceu? Se a empresa dá muita credibilidade na entrada, o que aconteceu? O que é que está ocorrendo? O que é que ocorreu com esse profissional nos últimos tempos? Será que, por exemplo, houve movimentações com ele na empresa que não estavam aderentes ao que ele ia sentir paixão para fazer? Perfeito, Às vezes a gente acredita que um profissional que trabalha numa área de gestão de pessoas e coloca esse profissional para gerenciar uma área industrial e porque ele foi muito bem de resultados e avaliação numa outra área e é só simbolizar. E o que é que foi criado? Quais foram os campos? Quais foram as oportunidades? Qual foi o nível de informação que ele recebeu para poder administrar? Ele tem potencial para outra área, mas o que é que foi propiciado para ele poder entregar aquilo que se esperava? Perfeito. E aí entra todo esse modelo. Também tem que acompanhar, tem que orientar, tem que dar feedback, tem que medir. Tem que ter o desenvolvimento, né? Acima de tudo, tem que trabalhar o desenvolvimento, porque todos têm potencial. Mas se não houver o trabalho de desenvolvimento, fica difícil. Agora, Robson, é preciso também que o profissional tenha atitude, né? Né? Queira buscar isso também. Não pesa na decisão, Robson? Pesa e é fundamental. Tá? A vida que nós temos é o conceito daquela lei de autorresponsabilidade. Né? A vida que cada um está levando hoje foi aquilo que você criou. Né? A vida que você vai levar, onde você vai querer estar, onde você vai chegar, é aquilo que você vai criar. Então, a atitude, assumir a autorresponsabilidade é fundamental. Tá? Senão ele sai do conceito do protagonista para o vitimismo. Tá? Então, se a empresa me der oportunidade, eu cresço. Se a empresa me abrir as portas para um treinamento, eu vou para o treinamento. Aí vai a diferença. Então, para você ser protagonista, você ter a sua atitude positiva sempre, né, atitude diferenciada, você tem que construir. O que é que você está estudando? O que é que você está lendo? O que é que você está assistindo? O que é que você está se formando? Então, qual o seu autodesenvolvimento? Então, isso é fundamental. Aí ele sai, nesse campo que você trouxe, cara, é muito importante. Aí, nesse momento, ele sai do campo de esperar a oportunidade e criar a oportunidade. Perfeito. Aí aquilo que eu digo, ele bateu na porta, não esperou que a porta abrisse. Tá certo. É assim que tem que ser feito. Robson, nós temos trabalhado aqui no nosso coach executivo e os ouvintes sabem disso, que por uma semana os ouvintes preencherem a sua régua do tempo do dia, né? O que é que fez? Quanto tempo gastou com você mesmo? Quanto tempo gastou com os superiores? Quanto tempo gastou com seus iguais? Quanto tempo gastou administrando os seus colaboradores? Então, isso ao longo de uma semana, solicitei a todos eles para fazer a régua do tempo, marcar o tempo, não precisa ser uma exatidão, mas marcar o tempo, 30 minutos gastei comigo fazendo essas atividades,
E aí, no final da semana, termos uma estatística, encaminhar para o meu e-mail, fcaldas@100%.srv.br, e nós vamos fazer uma estatística desse material que vamos receber, para justamente mostrar para a sociedade o quanto é importante se investir em você, invista em você. É fundamental. O Robson está chamando a atenção do quanto é importante, que nós também temos trabalhado isso, Robson. E muitas vezes o profissional se dedica à empresa, ao trabalho, e esquece de investir no pessoal. Ler, estudar, pesquisar, aprofundar determinados assuntos. E ele fica muito preocupado em buscar formações técnicas, de especializações, não se preocupam em estudar, em pesquisar sobre o assunto que está trabalhando. Esse conhecimento aplicado, eu chamo de conhecimento aplicado, ele é muito mais importante do que um conhecimento generalista. O conhecimento generalista não vai dar solução para ele imediata, dá uma visão, uma amplitude de conhecimento, mas não soluciona o problema que a empresa quer uma solução imediata, a empresa quer uma resposta dele agora, não quer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. E isso só acontece se você investe em você, estudando, pesquisando, aprofundando seu conhecimento, fortalecendo suas competências essenciais. Está correto, Robson? Está correto, perfeito, Caldas. Eu queria só fazer uma interrupção e agradecer aos participantes da nossa live, alguns amigos queridos, como Gesildo, Ramiro, que estão aqui conosco, tá? Que maravilha. Todos sejam bem-vindos. Veja a importância que você trouxe, isso é fundamental. Na nossa vida, quando nós não nascemos aprendendo nada, mas naturalmente nós começamos a chorar, tá? Então, quando nós estamos chorando, quem está comandando ali? É o pai ou a criança, o bebê? É o bebê, né? É o bebê. Então, quem é que está liderando ali naquele momento? Naquele momento, ele está, naturalmente, né, pelo instinto, já está comandando os pais, porque os pais vão lá à procura. Então, em todas as áreas da vida, cada um escolher o que quer melhorar, ele tem que se dedicar naquele tema. Se é o lado profissional que ele está na empresa, se é na área de recurso humano, se é na área de gestão, se é na área financeira, se é na área de contabilidade, e não importa se é no restaurante da empresa, se é na portaria, não importa a função que ele está exercendo, o quanto ele está estudando para desenvolver naquele tema profissional. Não importa onde ele está, mas o quanto ele está estudando. Caldas, eu vou te trazer uma frase e para os nossos amigos participantes e amigas, que eu vi nos últimos meses, eu acho que tem uns 2 meses atrás, que me impactou muito. Eu sei que era isso, mas essa frase, a ficha caiu. Não tem aquele momento que você, às vezes, você está lá, está vendo, não sei o quê, mas a ficha nunca cai. Mas quando a ficha cai, é o momento. Ela diz o seguinte: não importa o quanto você é competente em algo. Não importa o quanto você é competente em algo. Esse nós estamos falando em qualquer tema, tá? Em qualquer atividade que você faz. Sempre vai aparecer alguém que vai mostrar o quanto você ainda é incompetente. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Com certeza. Eu não sei se você e os amigos aí recordam que tem há muitos anos atrás apareceu um caso, né, de e nós estamos falando de ser protagonista, de um taxista. Tá? Esse case, né, apareceu muito na internet, nos grupos sociais. Um taxista, e aí depois hoje é prática, né, mas um taxista que pegou o táxi dele e diferenciou higiene do táxi e alto nível, a higienização do táxi. Aí o táxi atrás, ele oferecia ao cliente dele bebidas alcoolizadas, bebidas não alcoólicas, água, refrigerante, suco, jornal do dia, revistas. Então, o cliente que estava entrando com ele, na verdade, estava entrando numa recepção. Então, ele não estava entrando num táxi, ele estava entrando numa recepção. Tá? Inclusive, hoje já tem um sinal. Então, essa pessoa, né, o que foi que ele fez? Ele demonstrou, nesse caso, o quanto ele se desenvolveu. E ele mostrou a todos os taxistas que não tinham feito isso, o quanto todos eles, apesar de acharem que eram extraordinários, o quanto eram incompetentes. Porque ele demonstrou naquela atitude dele que tem alguém que pode ser melhor. E isso é muito importante. Então,
Nós temos que ter essa consciência que não existe o limite do conhecimento. Sempre nós vamos aprender com outro. Então, também desse lado, com quem nós estamos aprendendo? Então, os profissionais de recursos humanos da administração estão aprendendo com quem? Quem são os mentores desses profissionais? Mais jovens, veteranos, não existe limite para a mentoria. Então, com quem estou aprendendo? E o quanto isso é importante na trajetória humana, não só na trajetória profissional, mas no desenvolvimento humano da pessoa. Porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, não, eu quero me desenvolver para a minha carreira. Não, o desenvolvimento humano é para você ser um ser humano melhor. Não é pensando só na carreira profissional. Não é isso, Robson? Sim, claro. O que nós temos que fazer, claro, quem está com alguma profissão tem que fazer, porque tem que fazer as entregas, independente se é um médico, se é profissional liberal, se é de uma indústria, de uma empresa comercial, varejista, não importa. Se ele está naquela empresa, ele tem que se desenvolver, o autodesenvolvimento, para poder exercer melhor o seu papel. Ele sempre tem que fazer para que ele possa entregar o melhor dele. Um profissional tem que terminar o dia, independente da área dele, ou o que ele estiver fazendo, ele tem que terminar o dia e pensar dessa forma. Eu não fiz melhor porque eu não sabia, mas eu fiz o melhor que podia. E aí ele tem a oportunidade de, no outro dia, melhorar, à noite estudar, de madrugada, não importa, se desenvolver. Então, eles precisam disso. Porém, o mais importante, como você trouxe, Caldas, não é para a empresa, é para ele. Porque ele vai ser melhor ser humano, ele vai ser melhor profissional naquilo que ele está fazendo. Então, para ele, ele vai levar isso para a vida. O conhecimento, o que ele adquiriu. Se ele comprou um livro, por exemplo, para ler, tá? Esse livro vai ficar com quem? É com ele. Ele decide se vai entregar para outros para lerem, se ele gostou, se ele não gostou. Ele decide se ele vai vender, se ele vai guardar com carinho, se vai usar como travesseiro. Ele decide. Mas ele é o livro, então a decisão é dele. Então o conhecimento que ele adquire em todo momento da vida, independente de qual seja a área da vida, é dele. Então é fundamental, você trouxe esse ponto. Então todos nós que estamos aqui temos que ter essa clareza. É de quem adquiriu. O conhecimento adquiriu. Claro que o conhecimento técnico tácito que foi construído na empresa é da empresa. Então, se você criou, por exemplo, uma planilha para uma empresa, aquela planilha é da empresa. É da empresa, conhecimento da empresa. Exatamente. Se você criou um programa de formação de líderes numa empresa, se você criou um processo de seleção, se você criou uma planilha de gestão financeira da empresa, se você melhorou o sistema de compra da empresa, isso é da empresa. Isso nós não podemos dizer que é do profissional. Porém, tem uma diferença. Esse profissional construiu, então ele tem o quê? O conhecimento de como fazer de novo. Perfeito, perfeito. Isso ninguém vai tirar, porque é dele, né? Agora, o que ele produzir, o que ele gerar, é da organização, que alimenta ele, que proporcionou espaço para ele desenvolver isso. Muitas empresas se preocupam com a gestão do conhecimento da sua equipe, né? Com receio dessa equipe não transmitir esse conhecimento para a organização. Existe essa preocupação daquela tecnologia que foi desenvolvida por sua equipe de engenheiros, e essa equipe de engenheiros, eles precisam ter a consciência de que aquele conhecimento foi gerado e desenvolvido na organização, e é da organização, e não deles, né? Eles podem construir em outro lugar, saindo da empresa, podem fazer a mesma coisa, né? Mas aquilo que ele fez ali naquele ambiente é da empresa, da organização, é tecnologia da organização. Existe aí uma área muito delicada, né? Desses líderes protagonistas com a empresa, quando a gente está falando de tecnologia, não é isso, Robson? Sim, acontece sim, e aí vai muito da cultura da empresa, né? A empresa pode comentar, né? Qualquer tipo de empresa pode ficar dizendo, os seus dirigentes, seus executivos, seu líder dizendo, tal funcionário não distribui o conhecimento, não repassa, né? Não faz a gestão do conhecimento para ficar na organização. A primeira análise do tamanho da empresa é analisar, a empresa tem a cultura para isso? A empresa permite que isso seja uma prática? A auto-organização pratica isso? Então, a empresa chega num momento e toma uma decisão. Vamos ter que reduzir 10% do quadro devido à crise.
Aí ela fala que a gestão do conhecimento da informação tem que ser ampla, tem que ser promovida. Essa informação, será que chega aos profissionais? Então, como é que É ela o que a trata? gente... Então, é uma cadeia. Como é que verticalmente a empresa trata? Eu vou trazer um caso, um case aqui de uma empresa, uma grande empresa. Posso citar o nome da empresa? Fique à vontade, fique à vontade. A empresa é a Não Nokia, vamos, né? A não vamos Nokia é pagar conhecida o por... programa. Não estou falando mal, só estou trazendo um case, né? A Nokia teve um momento que teve que tomar a decisão de fazer uma redução muito grande de custo, a Nokia Manaus. E tomou a decisão de fazer esses movimentos. E não houve a comunicação, não foi aberta, apesar da cultura permitir, não foi aberta. E aí, depois de X meses, a empresa estava com baixo desempenho, e não entendendo o motivo. Baixo desempenho, baixa entrega de resultado. E aí a organização contratou alguém para fazer um diagnóstico que estava ocorrendo. Sabe o que era? Temor. Olha aí. Temor. Não foi comunicado. Porque é o seguinte, você quando... A direção é que decide uma redução de custo. É a direção. Os profissionais não estão sabendo como é que vai ser. Então chega até um nível. Mas a empresa, quando decide nesse ponto, não chegou, por exemplo, depois que teve a redução das equipes, de chegar e dizer, olha, pessoal, chegamos no que fazemos e a partir de agora se sinto seguro. As pessoas estavam inseguras. Então, basta isso. Então, como é que está a cultura aberta para isso, para que haja a exposição das pessoas a compartilhar os dados, as informações? Então, tem que fazer parte realmente da cultura. E é fundamental, porque você está trazendo um tema que ainda ocorre hoje, mas é um tema muito antigo. Né? Se você lembrar do caso, o case de siderúrgicas, de padarias, de sucro alcooleiro, né? Grandes indústrias que tinha que ter aquele mestre. Lembra do conceito do mestre? O mestre chegava numa siderurgia e ele era o que dava a última pitada para sair o ferro gusa. Então, como é que estava a gestão desse conhecimento? Estava no seu José, no seu Antônio, no seu Manuel, que era o mestre. Na padaria, que no tempo atrás, né, se o mestre, né, o padeiro, se ausentasse, ele não podia tirar férias, porque não saía mais o pão, não saía a massa. Então, se não implementam um sistema de gestão do conhecimento, de geração de conhecimento e reaplicação, que parte do pressuposto que tem que ter padronização para isso, né, quais são os métodos tem claro para multiplicar isso, a empresa realmente vai se sentir colhida. E na área de tecnologia, amigo, ainda hoje existem muitos cases, por exemplo, de empresas mundiais vindo do nosso polo, você conhece muito bem o nosso polo aí digital de Recife, empresas mundiais que chegam, profissionais, olha, eu te pago aqui 10 vezes mais para você trabalhar comigo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Tá? Então, ainda muito, hoje, não estou dizendo isso há anos atrás, não, hoje, profissionais que ainda o conhecimento está nele, não na organização. A área de tecnologia, você falou muito bem, é uma área de protagonistas, né? É uma área de protagonistas, um processo extremamente natural, e a maioria do profissional da área de TI, ele tem um perfil empreendedor, ele tem um perfil de empreendedorismo nato, né? E isso torna-se uma área rica, uma área que multiplica, que desenvolve, né? Naturalmente, é um processo multiplicador e gerador de riquezas. E essa área é uma área que permite, você lembrou muito bem, profissional aqui do Recife prestar serviço à empresa com sede em Nova York, mas com uma planta de TI na Índia, uma outra no Paquistão, a outra na França, e ele aqui, sem precisar sair da casinha dele, ele em casa, e ele ali trabalhando. Então, ele é um exemplo... Recebendo em dólar. E recebendo em dólar e muitas vezes de uma forma extremamente moderna, avançada, né? Relações trabalhistas diferenciadas, isso é uma coisa muito linda e que tem por trás o quê? O protagonismo do profissional. Porque se o profissional não tem esse protagonismo, ele não vai ser escolhido, porque liderar equipes à distância é um dos maiores desafios dos líderes protagonistas hoje, é liderar à distância. E esse exercício do home office, ele está exigindo isso, correto, Robson? Perfeito. Liderar à distância, Caldas.
Liderar pessoas sem existir pessoas. Você já ouviu falar nisso? Já ouvi falar disso. É a liderança à distância, tá? Existe, né, grandes especialistas mundiais, né, que estudaram, né, e trouxeram a experiência de, eles chamavam, né, de como desenvolver equipes de alta performance virtuais. Certo. Isso não nesse momento, isso há muitos anos atrás. Então, como desenvolver... Oi, pode falar, Caldas. Não, eu endosso isso há muitos anos atrás. Esse tema não é de hoje. Não é de A hoje. pandemia, a pandemia resgatou muita coisa que, ó, na velha guarda. Exatamente. E isso surgiu devido às empresas se expandirem. Tá? Então, Jack Welch, por exemplo, o que é chamado, né, o executivo do século XX, né, mundial, né, que formou o seu sucessor no grupo GE, o Jack Welch, ele comandava a GE de onde? Nos Estados Unidos. Vamos olhar quantas vezes Jack Welch, você sabe quantas vezes Jack Welch veio para o Brasil? Eu acho que nenhuma vez. Ele veio mais da palestra do que conduzir a empresa dele, porque ele tinha os executivos dele, só que ele tinha que comandar virtualmente. Então, as reuniões já existiam virtuais, né, à distância. Então, tem que ter esse protocolo. Agora, é diferente, né? Reunião de executivos, pouco se conversa, né, infelizmente, mas pouco se conversa com o lado humano. É mais muito de resultado de entrega. Né? Então, quanto você sabe daquela curva, né, do crescimento do ser humano na organização, quanto ele mais cresce, mais ele fica só. Sabe disso, né? Então, embaixo a gente chama de equipes. Quando está lá no topo, é equipe. Então, o presidente lá, ele tem que procurar as reuniões para ele poder estar com alguém. Ele tem que ver na agenda, eu vou conversar com quem hoje? Eu vou me reunir com quem? Por quê? Porque a agenda dele é estratégica, né, de conversar, de orientar. Então, ele tem que montar uma agenda de conversa, de diálogo. Porém, o lado humano é pouco ouvido. O que foi que aconteceu nessa pandemia com o trabalho remoto? É que teve que trazer o lado humano. Por quê? Porque essa pandemia trouxe efeitos muito, mas muito fortes nas relações humanas, psicológicas, sentimentais, emocionais. Então, como trouxe, foi necessário que as organizações que compreendessem isso colocassem também esse olhar. Como olhar o ser humano? Não é apenas colocá-lo lá na empresa, à distância, na sua casa. Não é só isso. Como é que ele está? Qual o recurso dele? Com o que ele está ouvindo? Com o que ele está falando? Como é que ele está? Né? Não sei se você sabe dos cases, né, de profissionais que você, quando vai conectar, né, o líder ligar para ele, na verdade, ele estava dormindo. Né? Vai ligar para o profissional, ele estava doente e nem sabia. Então, acha que é só deixar lá. Então, como é que está sendo abordado? Como é que está sendo visto? Você sabe do case aí, talvez, não sei se é o maior, mas um dos maiores cases desse momento da pandemia foi o modelo da Mastercard. Né? A Mastercard fez uma estratégia muito intensa nacionalmente para os profissionais trabalharem remotamente, mas com toda uma preocupação humana. Então, talvez o que aconteceu nesse trabalho remoto atual é a preocupação humana. Então, se as empresas não se preocuparam em trabalhar esse lado humano, a inteligência emocional desse profissional que se afastou, sabe por quê? Porque ele está em casa, não está? Tá. Mas ele, quando foi para casa, ele tem que se deslocar para se alimentar, para pegar comida. Ele tem familiares. Então, como é que ele está nessa situação? Então, ele não tirou. Ele só estava, digamos, mudou a modelagem, mas as preocupações com essa situação da pandemia se mantiveram. Então, as empresas que não tiveram essa atenção, possivelmente não alcançaram os resultados esperados. Talvez tiveram que fazer muitas reposições, mas não pelo profissional, e sim porque não é simplesmente relocar a pessoa. Eu vou trazer um outro case de um profissional, né, numa área de vendas, que ele, até março, ele todo mês, olha, não estou dizendo uma vez não, todo mês, esse profissional ele superou as metas. É um caso verídico, tá? Eu não vou citar por exemplo, mas é um caso verídico. Todo mês esse profissional na empresa que ele trabalhava, ele atingia as metas, todo mês. Maravilha. Entrou a pandemia, ele travou. Eita. O profissional travou.
estava em home office, foi dado aos aposentados, mas ele travou. Então, o que foi? Foi a inteligência emocional dele, que foi impactada. Né? Bloqueio. Então, a empresa dele estava preparada para conduzir esse processo, para dar o conforto, o suporte? Aí não sabemos. Não. O resultado dele, pelo menos desse profissional, não. Robson, o tempo, ele está jogando contra a gente. E a gente está no limite do tempo. Qualquer momento ele vai sair do ar. E eu queria que você encerrasse a nossa live, tá certo? Qual a mensagem que você gostaria de dar para o executivo, para a liderança, que já é uma liderança protagonista, e também uma mensagem para aquele que ainda não desenvolveu o seu lado protagonista? A sua mensagem de encerramento, Robson. A minha mensagem de encerramento para os profissionais e para os empresários executivos, para ser protagonista, é que cuide da sua vida, cuide da sua carreira, cuide da sua empresa. Tenha sempre atitude para ele estar melhor e você estar melhor. Então, crie, se for um profissional, crie o seu plano de desenvolvimento. O que é que precisa para que você cresça onde você está fazendo? Se você quer mudar de área da sua empresa, o que é que precisa? Então, identifique o que precisa e trace um plano para alcançar. E realize, não é só traçar, né? Realize. Se for empresa, cuide da sua empresa. Como é que está a organização? Né? Os executivos que estiverem aqui, qual a organização? Como é que está a sua empresa? Como é que está o clima organizacional? Como é que está o desenvolvimento? Como é que você está com a sua empresa? Então também olhe, crie planos, crie estratégia, execute para que você tenha. Mas olha, eu estou dizendo, faça. Então é próprio. Não estou dizendo que vá pedir alguém. Então, profissional, faça o seu. Se for executivo, faça o seu. E empresário, faça o seu. E se for um executivo, da mesma forma, né? Trace o seu plano para que você possa alcançar o que você deseja. Se é mudar, se é permanecer e por aí vai. Que todos podem. Muito bom, muito bom. Robson, eu só quero agradecer a sua participação, excelente, tá certo? A Rosa está registrando e outros convidados, outros ouvintes que vieram assistir a nossa live. É um prazer ter você aqui conosco, tá certo? O coach executivo com Fernando Caldas agradece todos que estão aqui assistindo a você, agradecem a sua presença. E amanhã, aos nossos ouvintes, amanhã, às 17 horas, estaremos novamente com o nosso trabalho do coach executivo, implantação da controladoria na sua empresa. Muito obrigado. E até mais, Robson. Até a próxima oportunidade. Um abraço aí, Rosa e aos demais. Um grande abraço, tá? Obrigadão.